Olá, aqui é a Raquel Aguineta e nessa aula você vai aprender a costurar a bolsa Catarina, que é uma bolsa simples, prática para o seu dia a dia e muito fácil de costurar. Olha só, ela tem um zíper para que você possa acomodar as suas coisas com segurança, é toda forrada. Essa aqui não tem bolsos, mas você pode colocar bolsos caso você queira. E por que eu não coloquei bolsos? Porque a princípio eu ia fazer uma pasta para carregar meus cadernos, meus livros, meu estojinho de lápis. Mas quando eu experimentei essa bolsa, ela ficou tão confortável no corpo, ficou um tamanho tão legal, que eu pensei, nossa, acabei de fazer uma bolsa também. Então, você pode dar essa outra utilidade para ela e utilizar tanto como pasta de materiais escolares, ou como uma bolsa para o seu dia a dia. E se você for utilizar como bolsa, você pode colocar bolsos internos, tá? Aqui, olha, ela tem esse tipo de acabamento no zíper, que eu gosto bastante quando eu quero que ela fique bem alinhadinha aqui na lateral, tá? E a caixinha de leite, que dá profundidade na peça, ela é diferente, olha. É aquela que fica para fora, muito fácil de fazer. Eu vou aproximar aqui. Esse tecido não favorece muito a visualização no vídeo, mas eu escolhi um tecido clarinho para fazer o passo a passo. E aí você vai ver que charme que fica esse tipo de acabamento, tá? Então, eu tenho certeza que você vai gostar de fazer a bolsa Catarina e você vai querer fazer uma para você também, viu? Tenho certeza. Então, vamos costurar? Além de ser uma bolsa fácil de fazer, usa pouco material também, olha só. Tem aqui o tricoline, que é o meu tecido de topo, meu tecido de forro, manta R2 para fazer a estruturação, mas você pode utilizar R1 também. O zíper grosso de metro mais o cursor. E a alça, eu escolhi a alça cru de algodão, mas você pode utilizar uma outra alça que você tenha, ou uma alça que você goste mais. Particularmente, eu gosto bastante da alça cru de algodão, tá? Uma alça simples, fácil de você encontrar e ela é fácil de costurar também, tá? Então, agora a gente vai para o passo a passo. Eu sugiro que você comece pela estruturação do seu tecido de topo, que é a parte que vai dar mais trabalho nessa peça toda, né? É a parte que demora mais para ser feita, né? Então, aqui eu fiz o quilt diamante, olha só, aqui tá o lado avesso para você poder visualizar melhor, tá? Eu fiz o quilt diamante e eu segui a própria estampa do tecido para poder fazer até o espaçamento. Então, eu fui seguindo o próprio desenho aqui, que são arabescos, né? E casou certinho, achei que ficou bem legal. A distância ficou mais ou menos 3,5 cm, tá? Então, você pode utilizar essa medida também, de 3,5 a 4 centímetros. Eu acho que até com 5 centímetros, como não é uma peça muito pequena, vai ficar bom. Mas esse aqui de 3,5, mais ou menos, eu achei que ficou ótimo. Então, eu já estruturei frente e costas da bolsa. Achei o centro, fiz a marcação aqui, olha, unindo aqui pontinha com pontinha, faz um piquezinho com a tesoura ou marca com a caneta fantasminha. E aí, então, você terá encontrado o centro. Faz isso nas duas partes, tá? Frente e costas e reserva, porque o próximo passo vai ser preparar o acabamento no zíper, né? E preparar as alças. Então, eu vou te ensinar a fazer esse tipo de acabamento. Esse aqui não é o zíper que eu vou utilizar para fazer essa bolsa, mas eu trouxe para te demonstrar. O cursor já precisa estar passado, então você testa o cursor antes para ver se o seu zíper não está com defeito, tá? E deixa o seu cursor posicionado no centro.
Então, eu já fiz aqui, olha, o acabamento de um lado. Agora, eu vou te mostrar do outro lado como você vai fazer. O dentinho do zíper precisa estar voltado para cima e a estampa, o lado direito do tecido, também voltado para cima. Eu vou posicionar assim, olha, o zíper sobre o tecido e fazer uma costura definitiva aqui. Pé de máquina 0,75, retrocesso no começo e no fim. Ah, só uma coisa. Deixa o seu zíper aqui bem alinhadinho, tá? Queima ele com o isqueiro para poder alinhar bem. E eu preciso te dar mais uma observação, que é uma dica, assim, importantíssima, tá? O tamanho final do seu zíper, que é o tamanho exato que você vai utilizar para fazer a peça, é o que está demonstrado lá, especificado na tua apostila. Então, depois que você fez esse acabamento, o primeiro acabamento na extremidade, você vai medir o seu zíper e ele precisa ter exatamente a medida da apostila. Bateu a medida do zíper com a medida da apostila, aí sim você vai fazer o acabamento final. Mas tem um porém. Às vezes, na estruturação do seu tecido de topo, acaba tendo uma diferença, porque você vai refilar, vai alinhar, né, ou deixar ele um retângulo certinho. Então, pode ter um pouquinho de perda aí. Então, como que a gente faz nesse caso? Porque o zíper não pode ficar sobrando, porque senão a costura não vai ficar legal. Depois que você fez a estruturação do corpo da sua bolsa, nas duas partes, tá? Frente e costas, você vai medir comprimento aqui, ó. A medida que der, você vai tirar 3 centímetros. Essa é a medida final do seu zíper, já com o acabamento, tá? Na verdade, quando você faz o acabamento, praticamente não muda o comprimento do zíper, tá? Então, você vai medir aqui, só recapitulando, mede esse comprimento, né? E aí, dessa medida, você vai tirar 3 centímetros. Então, esse vai ser o comprimento do seu zíper, tá? E agora sim, vamos lá fazer o acabamento. Depois que eu fiz a primeira costura, eu vou trazer o tecido para cima, dar uma vincadinha e faço uma dobrinha para fechar ele igual a um viés, ó. Faço uma outra dobrinha aqui e fecho. A intenção é que, aqui eu acabei passando um pouquinho do pé de máquina, tô percebendo que o tecido ficou um pouquinho menor. Mas se isso acontecer com você também, não tem problema, você dobra ele menor, ó, e fecha. A intenção é que esse tecido encubra um pouquinho, pouca coisa, né? Não é ultrapassar muito, mas ele precisa encobrir essa costura aqui de baixo. Então, eu dobro ele até eu não ver mais essa costura. E aí, eu vou fazer o quê? Uma outra costura de acabamento aqui em cima, com retrocesso no começo e no fim, de forma que ele fique assim, olha. Tá vendo? Ó, do lado de trás e na frente. Não sei se vai conseguir. Ele não foca muito bem, né? Olha. Mas ele precisa ficar com bom acabamento, tá? Então, você vai fazer isso nas duas extremidades do seu zíper. Depois de fazer esse acabamento nas duas extremidades, você vai achar o centro, unindo pontinha com pontinha, ajeita bem, olha, e marca aqui também, olha, eu marquei dos dois lados, tá? É importantíssimo você fazer isso também. Achou o centro aqui, conforme eu já havia dito, né? Você vai virar o seu zíper com o dentinho voltado para baixo e vai alinhar aqui, olha, centro com centro, marcação com marcação. Coloca bem o zíper, deixa bem preso. E aqui, olha, eu quero te dar uma outra dica importante. Lembra que eu falei que precisa ter 3 centímetros a menos o seu zíper?
Então, olha, aqui nas extremidades precisa sobrar 1,5 cm de cada lado, tá? Precisa ter essa sobra, não pode ter mais, menos do que isso. Por quê? Quando for fechar a lateral, corre o risco de costurar o acabamento do zíper junto. E não é esse o objetivo, né? Ele precisa ter esse espaçamento. Então, o que que você faz? Vem aqui, olha, marca 1,5 cm, põe um alfinete ou marca com a caneta fantasminha, né? Aqui do outro lado também 1,5 cm, porque aí você sabe que o seu zíper, alinhando aqui com o centro também é importante, tá? Ele não pode ultrapassar esse espaço aqui de 1,5 cm, nem ficar muito aquém, né? E nem muito além. Mas se você seguir a medida direitinho, conforme eu expliquei, não vai ter problema. Então, você vai alfinetar bem certinho aqui, deixar ele bem alinhado. E a primeira costura que você vai fazer para pregar esse zíper aqui é a costura de segurança, que é aquela costura que é mais na beiradinha. Só um detalhe, que eu acabei até me esquecendo de falar. A gente precisa costurar a alça aqui, certo? Eu gosto de costurar a alça antes de costurar o zíper. Mas caso você se esqueça, você pode costurar depois, mas logo na sequência. Então, antes de costurar o zíper, vamos costurar essa alça aqui, tá? E eu vou te ensinar a fazer esse tipo de acabamento, olha, que ela fica fechadinha e a parte da costura fica aberta. Aqui, olha, para que ela fique com esse tipo de acabamento, você vai marcar daqui até aqui 6 centímetros, ó. Eu deixei marcado, vou colocar o alfinete para você ver melhor. Tá? Então, você vai marcar aqui e aqui essa distância, essa medida de 6 centímetros, meia dúzia. Vai marcar nas duas pontas, tá? Depois disso, você vai dobrar unindo essas marcações, né? Alinhando aqui, você pode alinhar por aqui também, olha. Aí você coloca aqui um alfinete só para ela não se soltar e vai fazer uma costura estreita, bem aqui na beiradinha, não muito na beiradinha, tá? Um pouco menos do que meio centímetro. É como se você fosse fazer rebater uma costura, sabe? Então, você vai fazer essa costura mais estreitinha, fechando a alça completamente até chegar aqui, olha. Inclusive, você já pode até deixar também aqui um alfinete marcando, olha, essa outra parte, para que você saiba que a sua costura vai finalizar aqui. Então, você vai começar essa costura com retrocesso, vem, costura fechando toda a alça e finaliza aqui também, olha, com retrocesso. De modo que ela vai ficar assim, olha, aberta aqui, abertinha aqui e fechadinha em toda a sua extensão. Então, eu vou fazer isso nas duas alças. Ai, Raquel, mas eu não gosto muito desse efeito. Eu prefiro deixar a minha alça aberta. Tudo bem, a sua bolsa vai ficar bonita também, tá? Então, você pula essa etapa. E aí, você já pode ir para a próxima etapa, que é costurar a alça na bolsa, no corpo da bolsa. Aqui, eu já costurei a alça em uma parte da bolsa, da parte estruturada. Agora, eu vou te mostrar como você vai fazer. Você vai fazer isso nas duas partes, frente e costas da bolsa. Aqui, olha, já com a alça fechada, como essa alça de algodão costuma se descosturar um pouco, eu acabei passando uma costura reta mais aqui na beiradinha, para evitar um pouco de descosturar. Você pode fazer um zigue-zague, se você quiser, tá?
Então, aqui, a partir do centro, eu vou medir 7 centímetros para cá e 7 para o outro lado. O total, então, vai ser 14 centímetros de distância. Eu meço, coloco um alfinete, né? Assim, olha, então, a partir do centro, 7 para um lado, 7 para o outro. Marcou com o alfinete ou com a caneta fantasminha, você vai vir com a sua alça, com essa abertura aqui, olha, voltada para cima, tá? Não pode fazer desse jeito, senão ela vai ficar errada depois. Então, com a abertura aqui voltada para cima, você vai colocar ela do alfinete para fora, da marcação para fora. Então, encosta bem aqui, põe um alfinete para ela não sair do lugar. Depois você ajeita na máquina quando você for costurar. Do outro lado também. E por causa desse desfiadinho, eu gosto de passar um meio centímetro para fora. Como assim? Eu passo meio centímetro para cá, olha, porque ele tá desfiado aqui, só para eu não ter que ficar cortando. Porque parece que não adianta, né? Você vai cortando, vai desfiando. Então, a parte que desfiou um pouquinho, eu coloco ela para fora. Mas cuidado, no fim, as duas alças precisam estar com a mesma medida, tá? Então, essa primeira costura, eu faço uma costura mais na beiradinha, essa costura para pregar a alça, e eu faço retrocesso, eu reforço ela. Então, ela vai ficar mais ou menos com margem de meio centímetro, mas eu faço uns 2 retrocessos para ela ficar bem segura, tá? Mesmo que seja uma costura mais na beiradinha. Alças costuradas, olha só, dá uma conferida na medida, porque a medida total aqui, no meu caso, 14 centímetros, no caso da bolsa Catarina. É uma medida que pode variar de bolsa para bolsa, tá? Então, ela precisa ser igual nas costas e na frente também. E a alça também precisa estar na mesma medida e com a abertura voltada para cima, porque quando eu virar, olha, ela vai ficar do jeito que eu quero, tá? Outra coisa também, essa medida de alça que eu coloquei na apostila é uma sugestão. Você pode diminuir ou aumentar de acordo com o seu gosto, tá? O próximo passo é costurar o zíper. Agora sim, eu vou costurar o zíper aqui. Então, não vai mudar a explicação anterior. Eu vou, depois de todas as marcações feitas, centralizado na estrutura e no zíper, eu volto ele com o dentinho para baixo, centralizo bem aqui, coloco o alfinete e venho seguindo, colocando os alfinetes aqui, olha, de maneira que sobre 1,5 centímetro desse lado e 1,5 centímetro desse lado, tá? Então, essa primeira costura é uma costura de segurança. E se você quiser, se você se sentir, de repente é uma bolsa que você vai usar um pouquinho mais de peso, você pode ir reforçando a costura com retrocesso conforme você for costurando o zíper, depois o forro e assim por diante. Só no acabamento final que eu não recomendo, tá? Então, vamos lá, costurar o zíper aqui na estrutura. Costura de segurança feita, olha só. Próximo passo é costurar aqui o tecido de forro. O tecido de forro é o seguinte, ele está, você provavelmente cortou na medida que está na apostila, mas é aquilo que eu falei, conforme você vai estruturando, refilando a estrutura e alinhando, pode ser que ela tenha uma certa diferença aí na medida. Então, você confere, se você achou que ficou um pouco maior o seu tecido de forro, você tira essa sobra, porque senão acaba, não é que vai dar defeito, mas atrapalha um pouco na hora de costurar, tá? Então, você tira esse excesso, o meu teve uma sobrinha aí, pouquinha coisa, tá? E aí, o que você vai fazer? Vai achar o centro no seu tecido de forro também
e vai colocar ele lado direito com direito, dessa maneira aqui, olha, alinhando bem pela marcação central. Então, você vai alfinetar, prendendo o forro bem certinho aqui. Eu gosto também de colocar um alfinete aqui na lateral, na hora de fazer essa costura, porque eu sinto mais segurança que o forro não sai do lugar. Alinha ele bem aqui, ó, deixa bem centralizado. E a primeira costura é a costura de segurança. Se você preferir, você já pode vir com a costura definitiva. Mas eu acho que fica muito mais fácil fazer essa costura de segurança primeiro e depois vir com a costura definitiva, tá? Então, depois que você fizer a costura de segurança, você vai fazer a costura definitiva. Eu não vou utilizar aqui um pé de máquina para zíper, eu vou utilizar o pé de máquina comum, que é o de 0,75. Lembra dos retrocessos no começo e no fim da costura. E lembra também de aproximar o pé calcador de 0,75 o mais próximo do dentinho do zíper, mais próximo que você conseguir, tá? Na máquina industrial, esse mais próximo vai ficar com a margem de 0,75 mesmo. Então, você veja aí se você consegue chegar nesse resultado com a sua máquina. O importante é que essa costura seja bem feita, tá? Ai, Raquel, mas eu quero usar o pé calcador de zíper, que eu não gosto de deixar o meu zíper aparente. Tudo bem, aqui, olha, não sei se você vai conseguir ver. O meu zíper ficou mais aparente, eu quis esse resultado, olha, ele não ficou com o tecido grudando no dentinho do zíper, tá? Então, você vai ver aí qual que é a tua preferência. Eu vou fazer essa costurinha e já trago para você ver o resultado. Olha só, costura definitiva feita. Essa foi a costura para pregar o zíper definitivamente. E eu aproveitei, já fiz um retrocesso aqui onde foi costurada a alça para poder reforçar essa costura. E o cuidado, na hora de você costurar, cuida para que a sua alça não vire. Às vezes ela torce, a gente nem percebe e acaba costurando errado, né? Então, tome esse cuidado também, tá? Próximo passo é rebater esse forro. Então, eu vou abrir ele, vou passar, dar uma boa passadinha, cuidado para não danificar, né? O ferro não é muito quente, danificar o dentinho do zíper. Aí, eu jogo o forro lá para trás e olha só como que vai ficar o resultado. Tá vendo? Assim, olha. Ó, que bonito. Eu vou prender bem esse forro, depois de passar bem passado, eu prendo ele, deixo ele bem alinhado aqui atrás, olha. Né? Passo aqui assim também, ó, tá? E aí coloco, eu gosto de colocar os alfinetes pelo lado da frente, porque aí eu consigo enxergar. Então, você vai alinhar aqui, olha, o seu forro, tá? Deixa ele bem certinho aqui. Alinha aqui também. Isso tudo, depois que você tiver passado, fica muito mais fácil, tá? E aí, aqui por trás, olha, eu vou ajeitando assim, ó, né? Empurrando ele para ele não embolar. E coloco os alfinetes pelo lado da frente. Mas lembra, tudo isso precisa ter passado antes para assentar melhor a costura, tá? Então, ele vai ficar assim, ó, bem presinho, bem alinhado, né? Você pode colocar mais alfinetes, tá? Aqui eu não coloquei muitos, mas você pode colocar mais, para que, né, ter certeza de que esse forro não vai subir. Porque que acontece? Ele sobe aqui, ó. Aí ele forma uma bola, né? Acumula tecido. Não pode. Bom, depois disso, qual que é o próximo passo? Fazer a costura de acabamento aqui, olha. Uma costura bem bonita, de preferência com o mesmo ponto, a mesma largura que você utilizou para fazer o quilt de diamante, tá? Só reforçando aqui que é muito importante que você faça o matelaçado, né? O quilt de diamante.
É errado falar matelaçado. Mas a gente fala, né, para você entender melhor. Por quê? Porque vai ficar muito tecido solto aqui, então ele precisa estar preso à manta, né? Então eu sugiro sim que você faça algum tipo de estruturação nesse sentido, de fazer um quilt reto, quilt diamante, o quilt livre, né? Tá? E aí finaliza aqui com uma costura de acabamento de meio centímetro a 0,75 centímetro de largura. Olha só, costura de acabamento perfeitinha. E aí você pode estar me perguntando, Raquel, faz retrocesso nessa costura de rebatido, de acabamento? Eu faço um pequeno retrocesso aqui, né? E aqui também, olha. Então, ó, ficou bem bonitinho o ponto. Tá, depois disso, pode retirar os alfinetes. E aí, eu vou repetir todo esse passo a passo com a outra parte da bolsa, que é as costas da minha bolsa. E como que vai ser feita essa costura? Assim, olha, vou te mostrar dessa maneira que eu considero ser a mais fácil para mostrar no vídeo. Então, aqui eu tenho a outra parte, já com a alça pendurada. Pendurada não, costurada, né? Aí, eu vou pegar o piquezinho do zíper que eu tinha encontrado aquela hora, não o pique, a marcação. Lado direito com direito. Então, essa é a parte que eu já costurei o zíper, ó. Então, eu venho aqui, alinho, pique, marcação com marcação. A gente pega vício nas expressões, né? E quando vê, tá repetindo. Então, coloca aí um alfinete, olha. A alça vai ficar certinha com a alça, mas, ó, cuidado. Essa alça aqui tem que estar para baixo, tá? Para baixo, para não costurar errado. Então, coloca lá o alfinete. Por isso que não é alça com alça, eu tava até estranhando. E aí, vai alinhando bem. Lembra que tem que sobrar aqui 1,5 centímetro e aqui também 1,5 centímetro. Então, alfineta bem e vai seguir o mesmo procedimento. Vou fazer a costura de segurança primeiro. Depois dessa primeira costura de segurança, eu vou colocar o tecido de forro. Então, olha, aqui eu tenho o lado direito do tecido de forro, tá? Do outro lado aqui está a manta estruturada, ó. O tecido de topo estruturado. Então, eu coloco o tecido de forro com forro, direito com direito, pique com marcação, né? Marcação central com marcação central. E aí, eu venho, marco bem, prendo bem com o alfinete e sigo o mesmo passo a passo. Vou fazer primeiro a costura de segurança e depois a costura definitiva. Prende bem esse forro com os alfinetes para ele não sair do lugar durante essas costuras, tá? Costura definitiva feita, agora eu vou desvirar e vai ficar assim, olha. Vou passar bem, mesmo jeitinho que eu fiz da outra vez, só com algumas pequenas particularidades, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, para não ficar confuso. Costurei, então, a costura definitiva. Vou abrir o forro, dar uma boa passadinha aqui, levo o forro lá para trás, e aí, quando eu abrir a peça aqui, olha, aí sim, eu vou fazer o rebatido na parte de baixo. Então, vai seguir o mesmo jeitinho, tá? Faz esse acabamento bem caprichado. Eu falei para você que eu não gosto muito de colocar o alfinete pelo lado do forro, mas às vezes é necessário. Aqui eu achei que foi necessário. Então, você vai decidir o melhor jeito para você fazer esse acabamento, tá? De qual acabamento que eu estou falando mesmo? O acabamento de rebatido.
que é o pesponto, que vai prender o forro à estrutura. Então, ele vai ficar assim, olha. É esse tipo de acabamento que impede, em muitos casos, do zíper enroscar no forro na hora do fechamento. Ao mesmo tempo que ele dá um charme também aqui na frente, né? Então, se facilitar para você, abre o seu zíper um pouquinho, olha. Aí você enfia a mão por aqui e coloca os alfinetes ou pelo lado da frente ou pelo lado do forro, né? Lembrando sempre de ajeitar bem essa parte aqui para que ela não fique embolada na hora de fazer o pesponto, tá? Costura de acabamento feita. Estamos quase indo para a etapa final. Olha só como ficou essas costuras. Como ficaram as costuras, né? Do outro lado, olha. Agora, a gente vai fechar essa peça, né? Como que vai ser feito isso? Forro com forro, deixa eu virar assim, ó. Forro com forro. Então, eu venho aqui, já coloco uns alfinetes, alinhando bem o forro e já deixando a marcação para a abertura que vai ser no forro. Então, você pode fazer essa, eu gosto de centralizar até a abertura, eu gosto de marcar centralizado. Dou um piquezinho ali, olha. Então, eu marco mais ou menos um palmo, com um pouquinho de sobra, porque é uma bolsa, né? Então, vai dar aí uma palmada, né? Vamos fazer assim? Vai depender muito do tamanho da mão de cada um. Eu vou até medir aqui para te falar mais ou menos essa abertura. Eu vou deixar, olha. Tá dando mais ou menos uns 15 centímetros, tá? De abertura. Bom, como que vai ser feita essa costura aqui no forro? Eu vou começar com retrocesso aqui, venho costurando, finalizo com retrocesso. Aqui é a abertura para desvirar, começo com retrocesso, finalizo com retrocesso. Essa costura eu vou fazer só na base do forro e na base da estrutura. Só que na base da estrutura não tem abertura para desvirar. Então, eu vou alfinetar aqui bem alinhado, né? Eu alinho pelas pontas primeiro e depois eu venho alfinetando nas demais partes, tá? A costura, nos dois casos, é definitiva. Pé de máquina 0,75 e lembra dos retrocessos. Costurei a base da bolsa, uma costura única, ó, fechada, tá? E costurei também o forro, a base do forro da bolsa, deixando aqui, olha, uma abertura para desvirar e aqui fechado, olha, tá? O próximo passo é fechar as laterais. Mas antes de fechar as laterais, eu preciso fazer aquela caixinha de leite que vai dar profundidade à bolsa, que é aquele charme, né, que eu falei, aquela caixinha que fica externa, eu não preciso cortar. Como que eu vou fazer aquela caixinha de leite, aquele acabamento? Isso que eu vou mostrar aqui, você vai fazer no forro e no topo, que é a parte estruturada, tá? Então, a partir da costura, ou seja, da costura para dentro, aqui é a lateral da bolsa, olha. Né? A lateral da bolsa, tá? Aqui foi onde eu fiz a costura da base, lateral da bolsa. Eu vou marcar 3,5 centímetros. Então, marca lá, 3,5 centímetros, faz uma marcaçãozinha com o lápis, do outro lado também, da costura para dentro. Eu vou repetir essa marcação do outro lado, né?
Então, aqui ficou a abertura, acho que assim fica até melhor para te mostrar, ó. Aqui tá a abertura do forro. Da costura para dentro, eu marco 3,5. Da costura para dentro, eu marco 3,5. E aqui, olha, na base da bolsa, da parte estruturada, eu vou fazer a mesma marcação. Então, aqui tá a costura, que eu fechei o fundo, né? Então, a partir da costura, eu marco 3,5 centímetros. A partir da costura, 3,5 centímetros. Eu marquei dos dois lados, ó. Tá? Feito isso, qual vai ser o próximo passo? Esse passo é bem importante, presta bem atenção, tá? Aqui, olha, onde eu tenho o acabamento do zíper, né? Bem aqui, ó, tá vendo? Eu vou unir eles dois, da frente e costas da bolsa, né? E vou colocar um alfinete. Por quê? Porque senão a minha bolsa vai ficar torta. Precisa estar alinhado aqui, olha. Então, eu já venho, coloco uns alfinetes. Pode colocar aí uns 2 alfinetes, tá? E já ajeito aqui o forro também, olha. Já coloco aqui uns alfinetes também no forro. Para deixar ele fechadinho. Depois disso, eu vou mostrar para você como fazer a caixinha de leite primeiro no forro. E por que primeiro no forro? Para você treinar. E a gente vai começar a fazer a costura pelo forro, tá? Então, aqui, olha, onde eu fiz aquela marcação, eu coloco a marcação de 3,5 centímetros, eu coloco um alfinete. Assim, só para marcar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou abrir assim, olha, até chegar nessa marcação. Até chegar nesse alfinete, olha. Então, eu abro e dobro. E ele vai ficar assim, ó, fechado para dentro. Ó. Aqui tá a base e aqui tá a abertura para desvirar, a base do forro, tá? Eu tô fazendo a caixinha de profundidade. Eu vou marcar. Vou abrir para te mostrar novamente como eu fiz. Deixa eu ver se eu aproximar, se vai ficar melhor para você ver. Acho que vai, ó. Então, aqui está o meu alfinete marcando os 3,5 centímetros. Eu vou abrir assim, ó. Abrir. A costura que eu fiz para fechar o fundo, ela vai subir e vai se unir à marcação, olha. Então, ele vai ficar isso aqui, ó. Tava assim, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Sabe aquele brinquedinho? Não tinha um brinquedinho quando a gente era criança, uma dobradura que fazia isso aqui? Nossa, que lembrança boa. No meio da aula fui lembrar disso. Que coisa, hein? Saudades. Criança é tudo de bom, né? Ser criança. E voltar a ser criança, ter essas lembranças é maravilhoso. Então, voltando aqui para a aula. Olha só, tá assim. Então, eu vou abrir assim, olha, né? Ó. Tchum, tchum, tchum. E vou unir costura com costura. Desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, acho que assim ficou melhor para te mostrar, né? Ó. Eu faço isso aqui. Talvez você fale, ah, que exagero, precisa de tudo isso? Algumas pessoas têm mais dificuldade, ó. Então, eu gosto de mostrar detalhes, tá? Para que vocês entendam mesmo. Então, por isso que eu tô repetindo bastante. Fez isso, eu vou fechar, olha. Né? Ele tá bem esticadinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí eu vou fechar assim, ó. Dessa maneira, ó. Então, ele estava assim. Eu vou dobrar, olha.
E ele vai ficar assim, tá? Não pode deixar a costura se desligar do alfinete, ali onde eu coloquei, tá? Então, você dá um jeitinho dele ficar bem preso ali. É como uma dobradura mesmo, ó. E aqui você coloca um outro alfinete ou um prendedorzinho para segurar aqui e não se soltar. Então, essa daqui é a lateral da bolsa, olha, tá? Eu vou começar a costura aqui, pé de máquina 0,75 com retrocesso. Então, eu já aproveito e já faço a dobradura na parte estruturada da bolsa, ó, que é desse lado aqui. Então, aqui eu tenho a marcação, coloco um alfinete e vou fazer a mesma coisa, ó, tá assim. Eu vou abrir, vou ajeitando aqui assim, ó, tá vendo, ó? Aí ele fez, olha. Esse aqui já não dá tanto para brincar, até dá, ó, também, ó, tá vendo, ó, o que eu fiz, ó? Fiz isso aqui, ó. É exatamente aquele movimento daquele brinquedo, ó, daquela dobradura, tá? Então, você faz isso, deixando bem alinhado aqui. No forro não deu para mostrar muito bem, mas aqui tá melhor, ó. Deixa bem alinhado, costura com costura, e aí dobra para fechar, olha. Aqui, talvez você não consiga colocar um alfinete. Eu vou colocar esse prendedor aqui, ó, tá? Então, na hora de costurar, você só ajeita, vê se não saiu do lugar, né? Pronto. A costura que eu vou começar, então, aqui no forro, ó, ela vem. Quando chegar aqui, lembra, essa parte aqui, que é aquele acabamento, onde tá o acabamento do zíper, precisa estar bem alinhadinha. Eu gosto de fazer um retrocesso, tá? Você vai sentir aqui, olha, um certo volume. Então, toma um certo cuidado também na hora de passar com o seu calcador. Por isso que eu gosto dessa distância de 1,5 centímetros, porque o calcador consegue passar livremente, mesmo com o pé de máquina 0,75, tá? Então, você faz um retrocesso aqui e segue, olha, segue com a costura, segue. Quando chegar aqui na base, no fundo da bolsa, onde tem a caixinha de leite, você finaliza com retrocesso. O que eu fizer de um lado, eu vou repetir do outro lado. Então, eu vou lá fazer e já trago para você ver o resultado. Olha só, enquanto eu costurava, eu fiquei curiosa para saber, você já brincou dessa brincadeira que eu comentei aqui? Que a gente fazia uma dobradura e ficava assim, olha. Se você já brincou ou se você conhece esse tipo de brincadeira, comenta comigo. Porque eu fiquei com saudade, acho que eu quero fazer esse tipo de dobradura novamente. Tá bom? Ou se você souber o nome, né, desse tipo de dobradura. Bom, vamos lá, concentrando aqui na aula novamente. Qual que é o cuidado que eu preciso ter ao fazer essa dobradura? Já até batizei essa caixinha de leite dobradura. Qual que é o cuidado? Não deixar a dobradura se desfazer e seguir o pé de máquina, né? 0,75 do começo ao fim, tá? Agora, chegamos à etapa final. Olha que simples, não precisa nem cortar a caixinha de leite, como a gente costuma fazer naquele outro modelo, né? Então, eu entro por aqui, olha. Abro o zíper, se ele não estiver aberto. E vou desvirando essa peça, começando aqui, ó, pela ponta. Trago uma ponta. E depois trago a outra e vou desvirando cuidadosamente a minha peça, cuidando para não rasgar o forro, tá? Olha só, já desvirei e quero te contar, quero te mostrar alguns segredinhos, tá? Olha a caixinha de leite dobradura. Olha como fica bonita. Agora dá para você ver melhor, né? Como que ela fica, olha, ela fica para fora, ó, tá vendo? Olha que gracinha. Será que tem um outro nome essa caixinha de leite? Eu coloquei esse nome para facilitar depois mesmo na hora de colocar na apostila para você.
Mas se você conhecer de uma outra maneira, você me fala que eu quero aprender também. Novas maneiras de chamar essa caixinha de leite. Olha que gracinha, olha aqui o fundo, como é que fica, tá? Então, ela vai ficar dessa maneira aqui. Olha a outra, você ajeita bem ela, né? Enfia a mão por dentro, dá uma ajeitadinha, pra ela ficar bem bonita. E no forro também, olha, o forro também fica com o mesmo tipo de caixinha de... Olha que gracinha, o mesmo tipo de dobradura. Do outro lado, então eu tô mostrando para você ir soltando no seu, tá? E já aproveitando, mostrando os detalhes também, ó. Aqui por dentro, ó, você também solta, onde tem o acabamento do zíper. E ajeita, ó, tá? Ajeita bem ele, porque às vezes só no desvirar ele não pega a forma. Então, você ajeita, enfia o dedo aqui, solta bem. E a abertura do forro, você pode fechar com pontos invisíveis, feitos à mão. Vinca bem aqui, olha, leva o ferro, passa direitinho, né? Deixa o seu forro bem passadinho. Ou você fecha com uma costura de acabamento, com retrocesso no começo e no fim. Uma costura bem estreitinha, no capricho, tá? E é essa que eu vou fazer, a máquina. Olha só, quando você for fazer essa costura de acabamento no forro para fechar a abertura, se você for fazer a máquina de costura, como eu fiz, usa um ponto menorzinho. Eu gosto de usar o ponto 2,5, tá? Eu acho que fica mais delicado e não fica aquele ponto muito largo, né? Então, eu acho que fica mais delicado. Olha. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui para te mostrar. Ele não foca muito bem, né? Mas ficou um ponto bem delicadinho, bem na beiradinha, tá? E lembra também de deixar o seu forro bem passadinho. Então, a gente coloca ele lá dentro, vai ajeitando bem. E depois que eu coloco o forro lá para dentro da bolsa, eu também dou uma passadinha com o ferro. Eu entro com o ferro lá dentro. Se ele estiver muito amassado, né? O ferro bem morninho, não é ferro quente. E dou uma passadinha também. E olha só que maravilhosa que ficou a bolsa Catarina, gente. Eu gostei tanto dessa bolsa. Eu achei ela simples, sabe? E olha, a beleza está nas coisas simples, né? Ficou muito legal, gostei da medida. Essa aqui eu fiz em uma medida um pouquinho maior do que a inicial, que é essa aqui. Por quê? Porque eu testei, coloquei o notebook aqui e ele entrou bem justinho. Agora, aqui, dependendo do tamanho do seu notebook, ele vai entrar com muito mais facilidade. Por que eu estou falando isso? Porque, a princípio, a intenção era fazer uma pasta, como eu havia dito, né? Para colocar os materiais. Mas aí, achei muito mais bacana, assim, dar o nome de bolsa, para que você possa usar das duas maneiras. Então, você pode, sim, alterar o tamanho da sua bolsa de acordo com o tamanho do material que você vai carregar dentro dela, né? Se de repente o seu objetivo for carregar o seu notebook, você mede ele, né? E vê se ele vai se encaixar direitinho dentro dessas medidas que estão aí na tua apostila, tá? E olha, gente, ficou uma bolsa bacana, olha, eu gostei bastante dessa composição mais discreta. A alça de algodão cru super valorizou essa bolsa, mesmo que você utilize um tecido mais escuro. Eu já fiz uma vez uma pasta de materiais e utilizei a alça de algodão cru, ficou maravilhosa também, tá? Então, você pode aí usar e abusar da tua criatividade. Olha, o fechamento do zíper ficou bom. Aqui, né, onde eu falei do acabamento, aqui você consegue visualizar melhor, ó, né? Tá vendo?
Ó, alça com alça. Olha. Ficou muito bom. Aqui, olha, ficou alinhada, né? Como eu falei para você que era a intenção de ficar bem mais retinha, sem aquela entradinha. A alça com esse acabamento fechadinho, que eu acho que fica bem bonita na bolsa, olha, valoriza também, né? E a alça saindo diretamente do zíper, como eu reforcei a costura, é lógico, você não vai levar aqui a compra da feira, aquele monte de laranja, né, de coisa que pesa. Mas se bem que eu acho que até aguenta, viu? Mas o seu notebook, um caderno e coisinhas básicas de estudo, eu acho que até suporta o peso, tá? Qualquer coisa você alonga essa alça aqui e coloca, como chama, rebite, ou faz uma costura mais reforçada, pode colocar a alça por fora. Essa bolsa, você pode usar ela, queridona, costurar ela de maneiras diversas, né? Você pode colocar bolso, pode fazer bolso externo, usando as medidas padrões. Então, a bolsa básica, tá? Você pode fazer menor, mais alta. Olha, usa a tua criatividade e arrasa, tá? Deixa eu mostrar aqui dentro, né? Que eu acabei não mostrando. Olha, ficou bem acabadinha. Tá vendo? Olha, o acabamento do forro, o fechamento lá dentro, bem discreto, ó. Então, arrasamos com essa bolsa aqui. Quero ver você arrasar também. Ah, e olha só, sabe por que eu escolhi essa estampa? Porque eu já tenho aqui, olha, a minha capa de caderno decorada, né? Com o meu penduricalho fofo. Então, e tenho também o meu estojinho escolar. Você pode montar um kit na mesma composição. Olha que graça! E aí estudar, né? Fazer seus momentos de estudo, de leitura, com muito mais prazer. Então, para você ver que ela ficou, olha, um espaço bacana, ó, com sobra ainda, tá vendo? Ó? Deixa eu fazer assim, né? Fica melhor. Com bastante sobra para você colocar o caderno. Como o notebook é um pouquinho maior, você vai ver que ele vai entrar também. Então, ó, coloquei lá dentro e olha como que fica. Ainda sobra espaço. Dá para levar uma blusa de frio, um chale, garrafinha de água e ir para a facu, né? Ou para o seu curso, para a igreja, para o culto, para o centro espírita, para onde você quiser, você pode ir e levar a sua bolsa Catarina. Olha, eu gostei muito, estou apaixonada na minha bolsa e já até quero fazer outras estampas também. E você? O que você achou? Eu desejo de coração que você tenha gostado bastante dessa aula. Eu gostei muito de dar essa aula para você e fiz isso com muito amor. E olha só, saiu aqui uma peça cheia de amor, maravilhosa, né? Então, costure a sua também, costure muitas bolsas catarinas e depois compartilha comigo o seu trabalho. Vou ficar muito feliz em conhecer e em te conhecer também, tá bom? Então, um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau!